E aí, tudo bem? Tá programada para maio a Epic Collection Cavaleiro da Lua Maus Presságios, que traz as primeiras histórias do personagem. Uma parte desse material já foi publicada pela Panini, outra parte não. Nesse vídeo eu vou mostrar que histórias estão nesse encadernado, onde saíram anteriormente no Brasil pela última vez, e se eu acho que vale a pena adquirir essa Epic. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e joga esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos amigos. E você já segue a gente no Instagram? HQ você precisa saber. Vai lá, tem muito conteúdo legal. Vamos direto então para o conteúdo, porque não precisa contextualizar nada, né? São as primeiras histórias do Cavaleiro, elas próprias já vão contextualizando as origens dele. Tudo começa em Werewolf by Night 32, de 1975. A primeira aparição do Cavaleiro da Lua como inimigo do lobisomem da Marvel, escrita por Doug Moench e desenhada por Tom Perlin, que são, portanto, os criadores do personagem. A história começa com o Cavaleiro já enfrentando o lobisomem no meio da rua, em Los Angeles. Em flashback a gente vê o mercenário Mark Spector, o alter ego do Cavaleiro da Lua, aceitando $10 mil de homens misteriosos para capturar Jack Russell, o lobisomem. A gente conhece também o francês, piloto de helicóptero e braço direito de Mark. O Cavaleiro da Lua, após uma exaustiva luta, derrota e captura o lobisomem. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Marvelverse Cavaleiro da Lua da Panini de 2022. Eu tenho ela aqui, coleção histórica Paladinos Marvel 3 da Panini de 2017. Werewolf by Night 37. O Cavaleiro da Lua está levando o lobisomem, mas a criatura acorda e ataca. Os dois caem nas águas do Oceano Pacífico e continuam a luta num pier. O lobisomem está prestes a vencer, mas começa a amanhecer e ele volta a ser Jack Russell. Aí fica fácil para o Mark Spector vencer a briga. Ele leva Jack para os engravatados que o contrataram, mas a irmã do Jack, capturada pelos criminosos, diz palavras duras para o Cavaleiro. Ele muda de ideia e ajuda o lobisomem a fugir. Mark entrega o líder dos criminosos para o lobisomem e vai embora com o dinheiro. Saiu pela última vez na Marvelverse também, e eu tenho aqui também. O Cavaleiro da Lua fez sucesso, a galera curtiu, e aí ele foi capa de duas Marvel Spotlight, aquela revista que era usada para testar novos personagens ou revitalizar alguns antigos. Em Marvel Spotlight 28, de 1976, um senhor do crime chamado Conquistador descobre que Mark Spector possui outras identidades. Stephen Grant, que é um milionário, e Jake Lockley, que é um taxista. O Conquistador decide matar o Spector em sua mansão, onde ele está na sua identidade de Stephen Grant. Lá a gente vê, na sua primeira aparição, Marlene Fontaine, ou Marlene, a namorada do Mark. Ele assume a persona de Jake Lockley e sai pelas ruas, onde consegue informações sobre o submundo. É a primeira aparição também do Crowley, que é um mendigo que sempre passa informações para o Mark. O Conquistador invade a mansão de Stephen Grant, onde está acontecendo uma festa, e sequestra Marlene. Pouco depois, o prefeito de Nova York, que estava na festa, é baleado. Essa história só tinha sido publicada até hoje na coleção Paladinos Marvel 3 também. Marvel Spotlight 29. Mark socorre o prefeito e vai atrás de Marlene. O Conquistador decide descer a garota lentamente dentro de um fosso de crocodilos, como um bom vilão das antigas do Batman. Aliás, o Cavaleiro da Lua tem muitos elementos que remetem ao Homem-Morcego da DC. Mark chega e enfrenta o Conquistador em um tabuleiro gigante de xadrez com armas mortíferas. O Cavaleiro derrota o vilão, o deixa amarrado para as autoridades e liberta Marlene. Tinha saído pela última vez na CH Paladinos 3 também. Aí vem uma sequência de histórias inéditas no Brasil, começando pela Defenders 47 de 1977, com o roteiro de David Kraft, Roger Slifer e John Warner e a arte de Keith Giffen. Enquanto os defensores têm um dia de descanso, Jack Norris, o marido da Valkyria, é levado por homens da S.H.I.E.L.D. O Cavaleiro da Lua vê isso e decide resgatar Jack. Magnum entra na mansão dos Vingadores, vê a felina lá, não a reconhece e a ataca.
Cavaleiro da Lua e Jack Norris chegam no Sanctum Sanctorum do Doutor Estranho. Norris diz que os agentes da S.H.I.E.L.D. o interrogaram, mas ele se negou a falar, para não entregar segredos dos defensores. Cavaleiro da Lua e Valkyria veem que Magnum está atacando a Felina e vão para cima dele. Quando a Felina consegue provar para o Simon que ela podia estar ali, que ela tem status de Vingadora, uma chamada de Nick Fury diz que Norris precisa ser capturado e preso. Como eu falei, essa história está inédita no Brasil. Defenders 48, com roteiro de David Kraft e Don McGregor. Os defensores decidem entregar Jack a Fury para esclarecer as coisas, mas descobrem que esse Nick Fury é um impostor que trabalha para o Scorpio, que nessa época era Jake Fury, irmão do Nick. Ele exige que Kyle Richmond, o milionário conhecido como Falcão Noturno, pague a ele um resgate pela vida de Norris, que lhe permitiria construir novos androides do grupo de vilões chamado Zodíaco, de que Scorpio fazia parte. O Cavaleiro da Lua ataca Scorpio, mas é derrotado e preso em um tanque d'água. Kyle chega para entregar o dinheiro para Scorpio, mas o vilão rejeita e atinge Kyle com a sua arma em formato de chave. História inédita no Brasil. Defenders 49, com roteiro de David Kraft. Na verdade, o Scorpio queria capturar o Falcão Noturno e não pegar o dinheiro. O Cavaleiro da Lua consegue escapar e segue para chamar os defensores. A equipe decide chamar o Hulk para ajudar, mas ele, com a sua inteligência rudimentar, se recusa. Os defensores decidem então irritar o Hulk e fazer com que o gigante Esmeralda siga até o esconderijo do Scorpio. Mas é tarde demais. O Scorpio já tinha criado seus novos robôs Zodíaco e os ativa. História inédita no Brasil. E Defenders 50, os defensores enfrentam os MVA, que são os modelos de vida artificiais do Zodíaco. O Falcão Noturno se liberta e se junta à briga. Os androides são destruídos pelos defensores. Arrasado com a sua derrota, o Scorpio pede ao MVA do Nick Fury que lhe dê uma arma. E o Scorpio dá um tiro na sua própria cabeça. História inédita no Brasil. Peter Parker 22, de 1978, por Bill Mantlo e Mike Zeck. O primeiro encontro do Homem-Aranha com o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro está atrás de um criminoso chamado Lindy. Estão tentando matá-lo, mas o Mark quer o cara vivo, para que ele possa testemunhar no tribunal contra a organização criminosa Magia. Mas o Cavaleiro não consegue evitar que a magia mate o Lindy. Enquanto isso, Peter Parker chega em casa e se arruma para sair com Betty Brant. Mark assume a identidade de Jake Lockley e vai com o francês a uma lanchonete em busca de informações sobre a magia. O Aranha passa por ali e vê que tem uns homens armados atacando a lanchonete. Ele interfere e salva a dona do restaurante e o Crowley do tiroteio. Um dos atiradores foge e o Cavaleiro da Lua e o Homem-Aranha o perseguem. O Aranha acha que o Cavaleiro é um vilão tentando matar o atirador, e os dois se enfrentam. O atirador da magia consegue fugir e convoca o vilão Ciclone para matar os dois heróis. Essa história saiu pela última vez no Brasil em A Teia do Aranha 45 de abril de 1993. Deve sair de novo na edição definitiva do Aranha 14, mas ela ainda não foi anunciada no dia que a gente está gravando esse vídeo. Peter Parker 23, com desenhos de Jim Mooney. O Ciclone mata o atirador que poderia levá-los até a magia e vai embora. O Cavaleiro encontra no bolso do atirador morto um folheto da tumba de Grant, que é um ponto turístico em Nova York, em que ficam os restos mortais de Ulysses Grant, o antigo presidente americano. Mark decide ir até lá e convida o Aranha para ir junto e capturar o líder da magia. O Peter aceita. Eles invadem a tumba de Grant, mas o líder da magia, o saqueador mascarado, consegue fugir. Apesar dessa pequena derrota, o Aranha e o Cavaleiro prendem vários homens da magia, incluindo o Ciclone. Saiu pela última vez na Teia do Aranha 45 também. Aí temos a Marvel 2-in-1 52, aquela revista que normalmente era do Coisa, de 1979, por Steven Grant. Olha só, o roteirista tem o nome de um dos alter egos do Mark Spector e desenhos de Jim Craig. O Coisa falha ao impedir o assassinato de um cientista em uma cerimônia em que Reed Richards recebia um prêmio. Ben descobre onde o mandante do crime estaria e parte para lá. Mark Spector também estava lá, infiltrado para pegar um antigo agente da CIA que agia como mercenário chamado William Cross. Como Cavaleiro da Lua, Mark oferece ajuda ao Coisa, mas o Ben recusa.
O cavaleiro assume a identidade de Jake Lockley e oferece a ele uma corrida de táxi até o local em que o Ben estava indo. O Coisa pega a carona, né, sem saber que o Jake Lockley é o Cavaleiro da Lua, invade o local e desce a porrada em vários capangas. O Cavaleiro da Lua chega para ajudar. Os dois descobrem que o chefão mandante do crime é o Fogo Cruzado, um vilão que queria desenvolver um dispositivo sônico que faria todos os super seres lutarem até a morte. Cavaleiro da Lua e Coisa são capturados, mas conseguem se libertar e vão para cima do Fogo Cruzado. Ele foge em um elevador, mas uma bomba explode lá dentro, aparentemente matando o vilão. Mas ele não tinha morrido não, a gente sabe que depois ele voltou e tentou usar esse raio sônico de novo, numa história do Gavião Arqueiro. Essa história está inédita no Brasil. Eu tentei seguir as edições que estão lá no site da Panini, mas tem coisa errada e está incompleto lá. Então eu estou usando como referência o conteúdo da edição gringa, que normalmente é idêntico, né? A Panini está fazendo quase igualzinho as edições gringas. Então eu peguei aqui, né, na ordem de publicação, as edições que saíram no original lá nos Estados Unidos, né, na Epic Collection, Bad Moon Rising. Depois vem uma história que saiu na Marvel Preview 21 de 1980, criada pela equipe que assumiria a revista solo do Cavaleiro da Lua, Doug Mahnke e Bill Sienkiewicz. Essa revista trazia histórias em preto e branco. Mark investiga a morte de um colega e é atacado por um homem mascarado num sanatório que é, em seguida, destruído. Mark vai para Paris e descobre que a responsável pela morte do seu amigo Amos foi uma organização chamada A Companhia, em que 2 agentes dessa organização estão querendo assassinar Mark por vingança. O Cavaleiro derrota um desses agentes, mas Marlene é capturada. O outro agente implanta eletrodos em sua própria cabeça e passa a ser uma máquina de matar chamada Naja. Essa seria a tradução correta, né? Em inglês é Cobra, não traduzir Cobra como cobra não é certo, porque Cobra em inglês é Naja. O Naja tenta jogar um carro contra o Cavaleiro, mas acaba morrendo quando o veículo explode. Mark resgata Marlene e o casal vai para casa. Essa história está inédita no Brasil. E antes e durante a publicação da revista mensal do Cavaleiro, saiu uma série de histórias do personagem na revista The Hulk, aquela em formato magazine do Hulk. The Hulk 11, de 1978, uma história por Doug Mahnke e Gene Colan. Ao tentar deter um assassino, o Cavaleiro da Lua é pego numa conspiração para roubar a estátua de Horus, um artefato egípcio. Tentando descobrir mais fatos, o Mark acredita que um homem chamado Phantom Crane poderia ajudar. Ele envia Marlene para falar com o Crane, mas descobre em seguida que é o próprio Crane, a mente criminosa por trás de tudo. Só que pode ser tarde demais. Crane se prepara para dar um tiro em Marlene. Essa história está inédita no Brasil. Hulk 12, desenhos de Keith Pollard. O Mark resgata Marlene e os dois descobrem que tem outra pessoa por trás de tudo. Alphonse Leroux, embaixador do Chile. Mark assume a identidade de Steven Grant e tenta comprar a estátua de Horus de Leroux. Mais tarde, como Cavaleiro da Lua, Mark descobre que Leroux quer assassiná-lo. Ao encontrar Leroux de novo como Steven Grant, Mark avisa a ele que o Cavaleiro da Lua o está protegendo, para que não haja nenhuma traição durante o processo de compra da estátua. Inédito no Brasil. Hulk 13, desenhos de Bill Sienkiewicz. O Cavaleiro da Lua descobre que a estátua está na verdade nas mãos de terroristas. O líder desses terroristas se chama Lupinar, um homem com características de um lobo, e ele quer matar o Cavaleiro por achar que é uma ameaça às suas operações. O Cavaleiro descobre que os terroristas têm em sua posse uma bomba atômica e se infiltra no grupo, usando a sua identidade real, a do mercenário Mark Spector. Mas então, para surpresa de Mark, aparece alguém com traje de Cavaleiro da Lua dizendo ser o herói. Inédita no Brasil. Hulk 14, de 1979. Mark Spector e os terroristas entram em conflito com um homem se passando por Cavaleiro da Lua. No conflito, Mark e o impostor são aparentemente mortos. Mas Mark sobrevive, veste o traje de Cavaleiro da Lua e vai atrás dos terroristas. Mark pede ao francês que chame especialistas para desarmar a bomba enquanto enfrenta Lupinar. O vilão diz que pretende explodir a bomba mesmo se o resgate for pago. Cavaleiro da Lua e Lupinar entram em um duelo de espadas e Lupinar é empalado por Mark. O francês consegue desarmar a bomba.
História inédita no Brasil. Hulk 15. Aqui tem duas histórias interligadas, uma do Cavaleiro da Lua e outra do Hulk. Na primeira, o Mark vai assistir a um eclipse lunar com um amigo, vê uma atividade suspeita e decide investigar como Cavaleiro da Lua. São criminosos tentando roubar a casa do seu amigo Jason. Ele os derrota, percebe que algo na floresta ao redor os assustou muito. Mark acaba passando pelo Hulk, mas não consegue enxergar que é ele naquela escuridão. Mark retorna para sua identidade civil para ver o eclipse com um amigo. Na segunda história, Bruce Banner está no campo olhando o luar quando vê os ladrões que iam assaltar o Jason. Os ladrões o veem e decidem matá-lo. Mas claro, isso deixa o Bruce nervoso e ele se transforma no Hulk. Os bandidos fogem assustados, mas acabam encontrando o Cavaleiro da Lua, como a gente viu na história anterior. Por causa do eclipse que deixa tudo escuro por um tempo, o Hulk passa perto do Cavaleiro da Lua, mas não sabe quem ele é, e acaba golpeando ele e segue em frente. O Hulk fica triste que a Lua sumiu e sai andando pelo campo. Histórias inéditas do Brasil. Aí pulou um número, vamos para Hulk 17. Enfermeiras são assassinadas por um criminoso conhecido como Homem da Machadinha em sua primeira aparição. Mark diz a Marlene que conhece esse homem, que seu nome é Rand e que foi obrigado a jogar uma granada nele quando ele tentou trair seus colegas mercenários. Marlene decide se vestir como uma enfermeira para atrair o Homem da Machadinha. Ela é capturada por Rand, mas quando o cavaleiro chega para salvá-la, o vilão a atinge nas costas com a machadinha e foge. Mark então relembra que não só Rand matou no passado Lisa, antigo amor de Mark, como também que seu nome completo é Randall Spector. Ele é irmão do Mark. Essa história tinha sido publicada no Brasil em Capitão América 56 de abril em 1984. Hulk 18. Mark tenta ir atrás do Homem da Machadinha, mas precisa se desvencilhar da polícia, que acha que ele é o vilão. O cavaleiro segue o rastro do sangue do irmão, que sai matando qualquer um que encontra na rua. Mark entra em conflito com Rand, que acaba morto empalado em um galho de árvore. Mark vai para o hospital visitar Marlene. Essa história só tinha sido publicada no Brasil em Capitão América 57. E Hulk 20 de 1980, a última que saiu nessa revista. Os médicos dizem não ter certeza de que Marlene sobreviverá ao ataque que sofreu do Homem da Machadinha. O Cavaleiro da Lua sai pela cidade para tentar não ficar tão preocupado com a sua amada, mas não consegue. Mark se envolve em várias situações ao longo da noite em Nova York. Quando volta para o hospital, lhe informam que Marlene vai sobreviver. História inédita no Brasil. Só agora a gente vai então para o título mensal do Cavaleiro da Lua, pela mesma equipe, Doug Mant e Bill Sienkiewicz. Na edição 1 a gente conhece a origem do herói. No Sudão, Mark é traído por outro mercenário, Bushman. Ele mata o pai de Marlene e depois deixa o Mark para morrer no deserto. Mark é levado ao templo de Khonshu, em que milagrosamente é revivido. Ele resolve se vingar do Bushman, mas o assassino consegue fugir. Mark e Marlene se apaixonam e se mudam para Nova York junto com o francês. Mark adota as identidades de Cavaleiro da Lua, Steven Grant e Jake Lockley para combater o crime. Mark reencontra Bushman e os dois se enfrentam de forma sangrenta. O Cavaleiro derrota Bushman e quando está prestes a matá-lo, Marlene o impede. Última vez que essa história tinha saído no Brasil, coleção histórica Paladinos Marvel 3 também. Moon Knight 2. Um homem portando uma foice, apelidado de Retalhador do Gueto, mata indigentes em Nova York. Crowley percebe que pode ser a próxima vítima. E dito e feito, o assassino o acerta com a foice. Crowley sobrevive, Mark vai atrás do retalhador e o prende. Mas no julgamento, Crowley diz que não viu nada, para inocentar o assassino. O mendigo não aguenta e diz que o retalhador do gueto é seu filho. O assassino pega a arma de um policial e foge. O Cavaleiro da Lua tenta detê-lo, mas ele sobe num prédio, culpa o pai pela morte da mãe, se desequilibra e cai. O jovem morre e Crowley fica desconsolado. Última vez que tinha saído no Brasil, Cavaleiro da Lua 5 da Panini de 2017, mas eu tenho também aqui, na CH Paladinos Marvel 3 do mesmo ano. Moon Knight 3 de 1981, o Cavaleiro enfrenta Meia-Noite, um homem que está roubando artefatos valiosos de museus. Mark descobre que o Meia-Noite é Anton Mogart, um colecionador de arte.
Durante o confronto dos dois, Marlene atira em Mogart e ele cai no mar, mas ela diz que usou balas de borracha, que Mogart ainda deve estar vivo. Tinha saído pela última vez, aqui também. E Moon Knight 4, um grupo de assassinos é recrutado para matar o Cavaleiro da Lua. Mark usa toda a sua perícia para derrubar e aprisionar um a um. Essa história foi publicada pela última vez no Brasil até agora em Coleção Histórica Paladinos Marvel 8 da Panini, em 2018. Como vocês viram, tem bastante coisa que está inédita ou que a Panini nunca publicou. Por outro lado, para mim, o que interessa mesmo é o título solo do Cavaleiro, por Doug Manchin e Bill Sienkiewicz, e aqui a gente só tem 4 edições dessa revista, todas já publicadas pela Panini. Mas olhando de novo pelo outro lado, tem 2 histórias que a Panini não publicou e que são importantes, são essas aí do Homem da Machadinha, que era irmão do Mark, mas que depois disseram que não era irmão, mas isso aí é outra história. Eu fiquei dividido, né, porque tem um monte de coisa que não saiu, tem um monte de coisa, o mais importante eu já tenho. Por enquanto eu não vou pegar, né, não dá pra pegar tudo, o Cavaleiro da Lua é um personagem legal, mas não assim pra eu pegar esse encadernadão só por essas histórias menos relevantes dele, mas eu entendo perfeitamente quem vai pegar e eu também gostaria de pegar, gostaria até de receber, viu, Panini, aqui pra fazer um review. A Epic Collection do Cavaleiro da Lua está à venda na Amazon, eu deixei o link aqui na descrição. Compra pelo meu link, que você dá um help pro canal. Pessoal, quer receber quadrinhos na sua casa regularmente ou simplesmente ter mais destaque aqui como fã do canal, tá num grupo aí só comigo e uma galera que é fã aqui do canal? Entra no nosso clube de membros, é só clicar no botão Torne-se membro aqui ao lado do botão de inscrição que eu te dou mais detalhes. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem vamos falar da Saga dos Vingadores, vamos falar das edições 5 e 6, o final dramático de Sob Cerco e os Vingadores entram numa nova fase. Depois tem Assistindo HQ Camelot 3000 parte 9, e aí, ó, se não mudar nada, finalmente vou fazer aquele vídeo Wolverine formatinhos, né, que eu já prometi fazer bastante tempo, mas agora, se não aparecer nenhuma outra coisa que me obrigue a postergar de novo, dessa vez vai rolar. E em breve, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Deadpool e Wolverine. Até lá!